Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e eu quero ler apenas a parte A do verso 22. Mateus 27 nos traz nesse dia, amados, nesse dia de esperança, nesse dia de Páscoa, nesse dia em que celebramos a ressurreição do nosso amado Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você, na verdade uma pergunta que até hoje nós precisamos respondê-la. Você e eu precisamos responder a essa pergunta. Mateus 27, o verso de número 22, a parte A do versículo, a pergunta é essa: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que você e eu precisamos responder. Pilatos fez essa pergunta tanto para a multidão quanto para os religiosos que lá estavam ali acusando Jesus e promovendo aquele motim, aquele momento para a crucificação. E Pilatos então pergunta: que farei eu, pois, de Jesus chamado Cristo? Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração, esse irmão, essa família, que nesse momento para ouvir a Tua palavra. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Todos os que ouvirem essa palavra, Senhor, eu te peço, abra o coração, o entendimento, a compreensão espiritual, para poder discernir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Sabe, queridos, existem algumas perguntas poderosas que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos responder. São perguntas necessárias e que mudam por completo a nossa vida, que mudam por completo o nosso caminhar. Talvez algumas perguntas até simples, perguntas que marcaram a mim e a você, perguntas que foram feitas, quem sabe, há anos atrás. Talvez perguntas como, talvez você ouviu essa pergunta há muito tempo: quer namorar comigo? Ou quem sabe essa pessoa mesmo que perguntou a você isso, um dia te perguntou: você quer casar comigo? Talvez essa pessoa um dia também te perguntou: vamos ter filhos? Irmãos, eu quero mostrar para você que existem perguntas que mudam a nossa vida, perguntas que exigem de nós não apenas uma resposta verbal, mas exigem de nós uma atitude, uma ação. Não dá para responder e ficar inerte, não dá para responder e ficar de braços cruzados, é preciso uma atitude. Quando Pilatos faz essa pergunta: que farei, pois, de Jesus? Aquela pergunta exigiria mais do que uma resposta verbal, mas uma atitude. A mesma pergunta continua sendo feita para mim e para você hoje: o que nós faremos com esse Jesus chamado Cristo? O que faremos com Ele? Sabe, queridos, essa semana foi uma semana para nós cristãos, para nós brasileiros, relembrarmos o que Jesus fez. A sexta da paixão, a sexta da entrega, a sexta do sacrifício, a sexta em que a maior injustiça da terra foi cometida naquele dia, em que um justo, em que um homem puro, sem pecado nenhum, foi imolado, foi injustamente condenado, substituído por um homem assassino, por alguém que causou a morte de outros, o Barrabás. Preferiram a ele do que Jesus chamado Cristo, preferiram um marginal do que o Filho de Deus. Mas foi para isso que Jesus veio, foi para assumir o nosso lugar, foi para assumir o lugar dos condenados, não condenados pela justiça humana, mas condenados pela própria justiça de Deus.
que estavam destinados não a uma condenação temporária e terrena, mas uma condenação eterna para o lago de fogo e enxofre, o inferno. Sabe, querido, Jesus veio para tomar o nosso lugar. Jesus veio para substituir-nos naquela condenação, naquela morte. Todos nós passamos pela sexta-feira da paixão. Também o sábado do silêncio, nós vivenciamos esse momento em que Jesus esteve na sepultura, em que Jesus esteve no seio da terra, aquele momento em que houve sobre a terra, principalmente sobre a vida daqueles que seguiram Jesus, uma grande interrogação. Aquele a quem nós dedicamos a nossa vida, aquele a quem nós dedicamos o nosso tempo para segui-lo, agora morreu. Um sábado de desesperança, um sábado escuro para aqueles que um dia creram no Messias. Ah, querido, mas o domingo chegou. O domingo chegou e esse domingo nós estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o momento em que as mulheres foram ao sepulcro e lá chegando não viram mais, aquele corpo não estava mais lá, mas havia ressuscitado. E assim, meus irmãos e irmãs, e você que nos acompanha hoje, para nós é um momento maravilhoso, é um momento de esperança, é um raiar de um novo dia, é um tempo de olharmos para o alto e dizer: há esperança para nós, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas a minha pergunta para você hoje é: o que você fará com esse Jesus? O que você fará com ele? Com essa mensagem? O que você fará com esse evangelho, com essa boa notícia de Deus para você, para todos nós? O que faremos com Jesus chamado Cristo? Sabe, queridos, uma pergunta que Pilatos nos mostra a própria resposta dele. E talvez muitos de nós já demos essas respostas, ou estamos dando essas respostas até hoje. A primeira resposta que Pilatos deu, ele fez a pergunta, e ele mesmo responde com a vida dele, com as atitudes dele. Quando ele pergunta: o que farei de Jesus, chamado Cristo? Ele mesmo responde a essa pergunta. Ali no verso 22, na parte B, o texto vai dizer assim, quando ele faz essa pergunta, as pessoas respondem: seja crucificado. Responderam todos. Todos responderam imediatamente: seja crucificado. Sabe, queridos, Pilatos era uma autoridade capaz de julgar com retidão aquele caso, mas ele ouve a multidão. Naquele momento, Pilatos deixa que os outros respondam por ele. Jesus foi levado aquele homem para ser julgado. Na verdade, tendo Jesus ali não achado nele culpa alguma, era dever daquele homem inocentar Jesus. Mas Pilatos, ele deixa que os outros respondam por ele, que os outros coloquem o critério do julgamento que competia a ele, como autoridade. E aí, queridos, nós chegamos a uma grande lição. Na verdade, uma mentira que você já ouviu por diversas vezes: a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você que nunca foi e nunca será. A voz de Deus sempre será única. A voz do povo, meu querido, condenou Jesus. A voz do povo emitiu um julgamento injusto, um julgamento cruel para um que não tinha culpa alguma, para aquele que era
a própria personificação da graça e do amor de Deus. Eles olharam para Cristo e disseram: crucifica-o. E Pilatos, ele recebe essa resposta do povo. Ele recebe essa resposta daqueles que queriam ver a morte de Jesus. Ele deixa que outros respondam por ele: que farei de Jesus? Crucificam. Então tá bom. Sabe, querido, há tantos hoje que deixam que outros respondam por ele. Talvez você que está aí ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, se comprometendo com ele, porque você está ouvindo pessoas que estão dizendo: não faz isso, é inútil, é burrice fazer isso, você é uma pessoa moderna, pós-moderna, você não vai entrar nessa coisa louca de crente. Talvez você é uma pessoa que tem deixado que os seus amigos respondam por você. Quantas vezes Deus já de alguma maneira te chamou para um caminhar com Ele? Quantas vezes Jesus já te chamou para andar com Ele e você tem ouvido pessoas, talvez seus amigos, talvez seu namorado, sua namorada, talvez seus pais que ainda não entendem Cristo, não entendem a fé. Talvez você um dia já andou com Jesus e permitiu que a voz de outras pessoas te afastassem dele. Você permitiu que outras pessoas respondessem por você. Jesus hoje está aqui te chamando mais uma vez. E Ele está colocando sobre você essa responsabilidade. Sabe, querido, essa resposta, o que farei com Jesus, ela é como cartão de crédito. É impessoal e pessoal e intransferível. Só o dono pode usar, só o dono pode assinar no verso do cartão. Pessoal e intransferível. Talvez você tenha transferido para outros essa resposta. Deixa eu te falar mais uma vez, essa responsabilidade é sua. Dê a resposta a Deus nessa noite. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca, não com a boca dos outros, com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Ele ressuscitou, aleluia, a Bíblia diz, você será salvo. Faça isso nessa noite, amado. Faça isso hoje. Com a sua própria boca, confesse a Cristo como seu Senhor, e com o seu coração, nesse dia de Páscoa, creia que Ele está vivo, ressurreto dentre os mortos, aleluia. Mas Pilatos dá uma outra resposta, além de permitir que outros respondam por Ele. No verso 19, ele nos mostra uma outra resposta que Ele mesmo deu. Estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos teve um sonho que a perturbou, e ela manda dizer a Pilatos: não se envolva com esse justo. Sabe, querido, toda a resposta estava diante de Pilatos. Era um homem responsável, e ele estava ouvindo da boca da sua mulher: ele é justo, mas não se envolva com ele. Sabe, querido, alguém que sabe o que é certo, mas insiste em fazer o que é errado. Pilatos tinha todas as respostas, ele era justo, ele chegou a essa conclusão. A sua esposa reforça essa conclusão por um sonho que ela teve. Ela diz: esse homem é justo, mas não se envolva com ele. Era para ele, como autoridade, dizer: é a minha responsabilidade inocentar quem é justo. Mas ele não fez isso, e ele permitiu mais uma vez que uma outra resposta fosse colocada sobre ele. Que resposta foi essa? Eu não vou me envolver.
Que farei, pois, de Jesus chamado Cristo? Eu não me envolverei com ele. Irmãos, ele sabia que por inveja, o verso de número 18 mostra isso, que por inveja tinham entregado a Jesus. Além disso, como já falei, a informação da esposa dele, esse homem é justo. Pilatos tinha todas as informações que ele precisava. E ainda assim, ele não se envolve. Ele ouve aquela palavra da esposa e ele não se compromete. Porque envolver-se fala de se comprometer. Envolver-se fala de se unir a uma causa, a uma pessoa. E ele não se envolve. Ele se torna naquele momento indiferente, querido. Quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos hoje, no dia a dia, querem um relacionamento sem compromisso? Isso é inconcebível. Como alguém pode querer um relacionamento com alguém, mas não querer se comprometer com essa pessoa? É um relacionamento livre, pastor. É um relacionamento da pós-modernidade. Ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Irmãos, isso não é um conceito, nem um princípio bíblico. A Bíblia fala que quem se compromete, quem se une, se compromete, quem se relaciona com alguém, deve se comprometer com esse alguém. É por isso que nós temos e prezamos pelo valor do casamento. O casamento é uma instituição divina. A família é uma instituição divina, porque nela existe relacionamento com compromisso. Sabe, querido, e muita gente anda assim com Deus. Quer Deus, quer os benefícios que Deus pode dar, quer uma cura. E nesse tempo, mais do que nunca, quantos começaram a orar? Que bom, mas melhor ainda é se você decidir se comprometer. É se Jesus para você não for apenas um gênio da lâmpada, em que você esfrega a Bíblia e pede 3 coisas. Não, meu irmão, Ele é um Deus que quer caminhar com você em aliança. Ele é um Deus que quer caminhar com você em compromisso. Então, querido, se envolva com Ele. Não permita que a resposta de Pilatos seja a sua resposta. Eu não vou me envolver com Ele. Eu não vou me comprometer com Ele. A Bíblia diz, se alguém, Mateus 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim, Jesus que falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer andar com Jesus? Você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa se comprometer com Jesus. Você precisa se unir em aliança com Ele. Uma outra resposta que Pilatos também dá à sua própria pergunta: que farei, pois, de Jesus chamado Cristo? Pilatos dá uma resposta de medo. Eu terei medo de Jesus. Sabe, querido, até o próprio sonho da esposa deve ter gerado em Pilatos esse sentimento. Como que você sabe? Como que você sabe que eu estou julgando esse homem? Como você sabe que ele é justo? Como você está me dizendo que eu não posso me envolver? Com certeza, um medo supersticioso tomou conta do coração daquele homem. O Evangelho de João, no capítulo 19, mostra em outro momento do julgamento, daquele momento que Jesus estava com Pilatos. No verso 7 e verso 8, a Bíblia diz assim: os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Ele já estava, e ele ficou ainda mais com medo. Um medo supersticioso, um medo
um medo que não permitia Pilatos se aproximar. Não era temor, temor é uma coisa, medo é outra. Pilatos foi alguém que teve medo de Jesus. E hoje, queridos, por ignorância, muitas pessoas têm um medo supersticioso de Jesus. Sabe, querido, uma fé estranha, uma fé que não se aproxima nem se relaciona, mas uma fé que se mantém baseada por meio de símbolos, de amuletos. Se eu não comprar isso, se eu não fizer isso, se eu não conquistar aquilo outro, se eu não tiver sal na minha casa, se eu não... Irmãos, nesses dias tivemos uma profecia, eu não estou aqui para julgar o profeta, mas todos nós ouvimos uma profecia que num determinado dia do final do mês agora, as pessoas morreriam no meio da rua. E quantos irmãos crentes ficaram borrando de medo? Que fé é essa que temos, irmãos? Que não percebemos que a minha vida e a sua vida, a nossa vida está nas mãos dele. Nós não estamos, irmãos, na condição de inimigos, mas filhos de Deus. A minha vida pertence a ele. Eu pergunto, e a sua vida, a quem pertence? Será que você está se movendo, talvez por medo? Talvez pessoas nesses dias pintaram a casa com óleo, de tanto medo que tiveram. Mas isso não adianta se não existe um compromisso interior, não adianta símbolos, não adianta óleo, se o compromisso não estiver dentro, no coração. Você pode se pintar de óleo ungido, não resolve, não adianta nada. A fé tem que estar aí dentro. Medo. Será que é assim que você se relaciona com Cristo? Eu terei medo dele. Quem tem medo, irmão, não se aproxima do objeto que lhe causa medo. Se você tem medo de rato, você corre de rato. Se você tem medo de cobra, você corre de cobra. Se você tem medo de aranha, você corre da aranha. Se você tem medo de Jesus, você vai correr dele também. E a Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18 e 19, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme ou quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, querido, o perfeito amor só existe em Deus. Deus, ele não tem amor, ele é amor. E quando nos aproximamos do amor verdadeiro, o medo é dissipado. E eu quero te encorajar a se aproximar desse amor perfeito que está em Deus. Você pode, querido, se tornar um filho, uma filha amada de Deus e se aproximar dele sem temor, sem medo de ser consumido, porque ele pagou o preço por nós. Louvado seja o Senhor. Terei medo dele? Não vou ter medo dele. Eu amo, ele me amou primeiro. E quem ama se aproxima. O relacionamento com Cristo não é por medo, é por amor. Mas a resposta de Pilatos é: eu vou ter medo desse homem. A Bíblia também nos mostra uma outra pergunta. Na verdade, uma outra resposta. A pergunta continuou sendo: o que farei, pois, de Jesus chamado Cristo? Mas no Evangelho de João, capítulo 19, mostra que Pilatos também teve uma outra resposta. Diz no capítulo 19, no verso 12, do Evangelho de João, a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Mas os judeus gritaram: se você soltar este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Sabe, Pilatos naquela hora foi ameaçado. Pilatos, um governador, mas que estava debaixo de uma autoridade maior do que ele, que era a autoridade do imperador.
o César. E a multidão diz assim: se você soltar esse homem, você se tornará inimigo do imperador. Sabe, querido, e naquele momento Pilatos aceita uma outra resposta: eu vou me manter longe dele, para não prejudicar as minhas amizades e os meus relacionamentos. Eu não posso perder a simpatia do imperador. Eu não posso perder o olhar do imperador sobre mim. Eu não posso perder os benefícios do César. Eu vou entregar esse homem justo à morte, para não perder a amizade do imperador. Querido, quantas pessoas hoje estão se afastando de Jesus por causa de seus relacionamentos, por causa de suas amizades, para não ficar mal, para não perder a amizade, para não perder o namorado, para não perder a namorada. Cristãos que começaram um relacionamento contrariando muitas vezes um princípio que era para te salvaguardar, mas você iniciou um relacionamento e hoje você está pesando na balança: é Jesus ou meu namorado? Jesus ou minha namorada? Quem você vai escolher? Quem você vai escolher, querido? A Bíblia diz, Mateus capítulo 10, se alguém me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantas vezes nós fazemos essas escolhas? Eu prefiro meus amigos. Bom será, querido, que você consiga trazer os seus amigos para Jesus, compartilhar essa fé, esse amor que você tem por Ele. Mas se existe uma situação em que você é colocado para escolher entre seus amigos que não querem nada com Jesus, ou Jesus, quem você vai escolher? Pilatos escolheu o César. Eu prefiro me conservar amigo do César. Eu não posso perder a simpatia do César. Então esse Jesus que morra. Quantos hoje têm levado Jesus novamente para a cruz? Porque seus relacionamentos são mais importantes do que Ele. Querido, hoje é um dia de resposta. Hoje é um dia em que nós estamos diante de uma pergunta: o que faremos de Jesus? O que faremos de Jesus chamado Cristo? E a última resposta que Pilatos dá, quem nos fala sobre isso é Pedro. Lá no seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o verso 17, Pedro nos revela algo muito interessante. E ele diz assim: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Veja, Pedro olha para aquela multidão de religiosos, a mesma que alguns dias atrás estava gritando: crucifica-o. Mas naquele momento, atraídas pelo poder do derramamento do Espírito, Pedro então afirma e reafirma o poder do Evangelho, pregando a Cristo para aquela multidão, não Cristo pendurado no madeiro, mas um Cristo ressuscitado, um Cristo vivo, poderoso, que estava agora derramando o Espírito sobre eles. E Pedro diz: vocês e as autoridades de vocês fizeram isso por ignorância. Quantas pessoas têm respondido dessa maneira? Eu me manterei ignorante com relação a Cristo. O que você fará de Jesus? Eu não quero conhecê-lo. Porque quando conhecemos, irmãos, quando nós decidimos conhecê-lo, inegavelmente nós precisamos nos aproximar
E quanto mais nos aproximamos, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos. É um efeito de ação e reação. Não tem como conhecer verdadeiramente Jesus e não querê-lo. Não tem como não desejá-lo. Mas quando eu decido me manter na ignorância, eu estou de alguma maneira dizendo: eu não quero relacionamento com Ele. Eu não quero conhecê-lo. Eu não quero me aproximar dele. Sabe, queridos, é algo assim preocupante ver tantas pessoas que hoje se dizem cristãos, que celebraram nesses dias a Páscoa, de alguma maneira lembraram do sacrifício, mas não se interessam em conhecer Jesus. Não se interessam em se relacionar com Ele e em passar tempo em oração, em ler a palavra dEle, a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas sabem de cor o nome de todos os jogadores do seu time, inclusive os reservas, mas não sabem nem quantos livros tem na Bíblia, porque não tem interesse. Eu vou me manter na ignorância, eu não quero me envolver com esse negócio de conhecer Jesus, de ler Bíblia, de orar, de me relacionar, eu não quero. Tantos têm respondido isso para Jesus hoje. Queridos, não é o fato de você ou qualquer pessoa se manter na ignorância que vai livrar alguém do juízo, da consequência. Você diz assim: não, se eu não conhecer, eu não tenho culpa nenhuma. Se alguém, mesmo que por determinação disser: eu não quero conhecer sobre a lei da gravidade, e se essa pessoa que decidir não conhecer nada sobre a lei da gravidade, decidir pular de um prédio, não é a ignorância dessa pessoa que vai salvá-la. Ela vai cair e vai morrer. Não é a ignorância que uma pessoa decide ter em relação a Jesus que vai salvá-la. Ela vai ser da mesma maneira julgada e condenada. O que eu quero te falar nessa noite, queridos, é que existe uma pergunta sendo feita para mim e para você hoje. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Não adianta apenas se abster de alimentos durante essa semana. Não adianta apenas falar que é cristão. Não adianta apenas se dizer religioso. É preciso dar uma resposta. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero caminhar com Ele, eu quero conhecê-lo, eu desejo conhecer a sua vontade. Pastor, é possível sim, é possível sim, é por meio dele que nos aproximamos do próprio Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está estendendo a mão para você e dizendo: vem filho, vem filha. Assume um compromisso com Ele, querido, nessa noite. Abre o seu coração, crer nele e confesse-o com a sua boca nessa noite. Diga assim: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu creio no meu coração que o Senhor ressuscitou dos mortos. E eu quero confessar a Ti, Jesus, como meu Senhor. Me ajuda a Te conhecer, Jesus. Espírito Santo vai te ajudar, querido. O Consolador, o ajudador que o Pai enviou a nós, Ele vai te ajudar nesse processo. Ele vai te ensinar. Sabe, querida, a comunidade da fé, a igreja, é uma outra maneira de ajudar alguém a crescer. É quando nos edificamos, nos ajudamos e juntos crescemos. Você precisa de uma igreja para congregar. Talvez nesses dias um pouco difícil, mas já vai estar possível essa liberação. Então procure uma igreja. Caminhe com pessoas que amam Jesus. Caminhe com pessoas que desejam a Cristo na sua vida. Não ande só. Firme o compromisso agora com Cristo. Eu quero orar. Nós vamos
participar da ceia, mas eu quero orar com você. Eu quero orar com você que precisa dar uma resposta para Jesus agora. Para você que está inquieto aí no seu coração, dizendo o que é que eu preciso fazer, eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração comigo. E a partir desse momento eu quero te encorajar, procure uma igreja próxima à sua casa. Procure uma igreja que ama Cristo, que prega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tenha esse livro nas suas mãos, leia, ame esse livro, Deus vai revelar-se a você. Ore ao Senhor, Ele tem, querido, Ele tem um prazer imenso em ouvir a sua voz. É como um pai que ama ouvir a voz do seu filho. Ore comigo nesse momento, diga comigo: Pai, em nome de Jesus, nessa noite de Páscoa, em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo pelo teu poder e para todo sempre. Nessa noite eu quero declarar que creio que Jesus está vivo e está aqui comigo nessa hora. E com a minha própria boca eu confesso esse Jesus como Senhor da minha vida. Pai, perdoe os meus pecados. Risque o meu nome do livro da condenação e escreva, Pai, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo, Senhor, essa vida que hoje fez essa oração, ou que hoje está se reconciliando com Deus. Enche do teu Espírito, Senhor, meu Deus, e que esse amado, essa amada irmã possa de fato dar uma resposta. O que farei com Jesus? Eu amarei, eu andarei com Ele, eu me relacionarei com Ele, eu quero esse Jesus da minha vida. Pai, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito eu oro, que faça essa obra, em nome de Jesus. Amém, amado. Firme-se em Deus, firme-se com Jesus. Deus abençoe a sua decisão, a sua resposta, em nome de Jesus. Aleluia. Você já está aí, querido, com seus elementos, o pão, o suco, preparado. Hoje, como nós sabemos, nós não estamos tendo esse culto presencial. Nós não estamos tendo essa oportunidade de juntos participarmos. Mas aí na sua casa, querido, e muitos irmãos estão agora participando desse momento. Como Tássia falou no início, não deixe de registrar. Tire uma foto, mande para nós. Nós queremos fazer uma lembrança desse momento. Em nome de Jesus. Você está aí com pão? Você está aí com cálice? Eu quero dar um tempo rápido para você se organizar aí. Nós vamos estar participando desse momento precioso, em nome de Jesus. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que me derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.
sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez Oh, glória a vencedor. Jesus. Ei, nossa vitória. Deixa eu orar por esses elementos. O pão que está aí na sua casa, o suco da uva. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este pão e este cálice. Meu Deus, que agora, em oração pela sua igreja, toma um significado especial. Nós não estamos apenas com pão para alimentar o nosso físico, mas este pão que agora temos na nossa mão é o símbolo do corpo de Cristo. Este cálice, Senhor, que agora temos na nossa mão, não é apenas um suco para alimentar o nosso físico, mas espiritualmente e em memória dele, é o sangue de Cristo. Aquele sangue que foi derramado por nós. Oh, aleluia, obrigado, meu Pai. Em memória do Senhor, nós consagramos o pão e o suco da uva, o qual vamos participar neste momento, no nome de Jesus. Pegue o pão, querido. Pegue o pão. Que todos que hoje podem participar da ceia. Pastor, quem pode participar? Quem Jesus chamou para participar daquela ceia? Não foi a multidão, foram os discípulos de Jesus. Hoje nós vemos pessoas que nem compromisso com Jesus têm. Ah, vem participar da ceia, e vai lá e participa. Como se isso fosse um amuleto, como se isso fosse um meio de alcançar uma bênção. Não, querido, isso fala de relacionamento. Jesus ceia com os discípulos dele. Então, se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, já foi batizado nas águas, confirmando a fé que você um dia professou, você vai participar conosco nesse momento, em nome de Jesus. Pegue o pão, aleluia. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, em memória daquele que se ofereceu por nós, em memória daquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, em memória desse Jesus, cuja morte não pôde segurá-lo, em memória desse que hoje está sentado à destra do Pai, em memória desse que hoje intercede por nós, em memória deste que diz: assim como eu fui, assim como me viste subir, assim eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Esse Jesus vai voltar, aleluia, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Em memória do Senhor, comamos juntos, irmãos, povo de Deus, família Hebron, comamos o pão em nome de Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor, nessa noite. Oh, tu vives, Senhor. Oh, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, exaltado, único e verdadeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluias ao teu nome. Oh, bendito seja
Aleluia, aleluia. Querido, aí na sua casa você pode fazer isso. Às vezes você está ceando com mais alguém, você vai poder trocar o cálice, você está na sua casa. Não pode fazer aqui na igreja, não é? Mas aí na sua casa você está ceando com mais alguém da sua família, troque o cálice com ele. Aí você pode trocar com a minha esposa, trocar com meu filho. A gente pode aqui. Aí na sua casa você pode fazer isso também. Aleluia, 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 aleluia. Pegue o cálice, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, sabe por que a gente troca? Porque esse símbolo do sangue, o mesmo sangue que me comprou minha esposa, comprou meu filho, comprou os irmãos que estão ali na transmissão, comprou você, o mesmo sangue, sem distinção. Não teve o melhor sangue para um e o pior sangue para outro. Foi o mesmo sangue, o mesmo sacrifício. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ah, que amor poderoso, que amor grande, que amor tremendo. Pega o cálice, querido. Oh, aleluia. Cálice da vitória. Vitória sobre o que, pastor? Ah, meu querido, vitória sobre a morte. Pastor, então ninguém vai morrer mais? Vai. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Mas sabe por que nós celebramos a vitória sobre a morte? Porque o Jesus que morreu não permaneceu na morte. E porque todos aqueles que têm fé em Cristo, ainda que morram, não permanecerão na morte. Haverá um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aonde estiverem, eles se levantarão. Aleluia! Irmãos, nós esperamos um dia em que ouviremos a voz do Senhor. E a Bíblia diz que os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que morreram serão transformados, e irão ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! É a esperança do crente. Vitória sobre a maldição, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre toda condenação. É o sangue da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está aí com seu cálice, querido? Oh, glória. Oh, aleluia. Porque na mesma noite, semelhantemente depois de haver ceado, ele também tomou o cálice. E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E ele disse: este é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós estamos nessa noite anunciando isso, querido. Jesus vai voltar. Não estamos celebrando o culto fúnebre. Estamos celebrando o culto da vida, da esperança e da vitória. Em memória do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Você pode dizer isso? Até que Ele venha. Aleluia! Igreja de Jesus, igreja do Senhor, povo de Deus, família Hebron, em memória do Senhor, tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Não há maior amor Jesus para
adoramos. Eu pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Aleluia. Você pode dizer isso? Jesus me fez um vencedor. Jesus me fez um vencedor. Aleluia. Levante a sua cabeça, levante as suas mãos para o céu. Pare de ficar olhando para as circunstâncias e olhe para Ele. Ele te fez um vencedor. Aleluia. Que bom, queridos. Estamos chegando ao final deste culto. Estamos chegando ao final desta reunião. Que bom que você esteve conosco. Eu peço que você dê um like nesse vídeo. Através desse like você ajuda o vídeo a ser mais propagado. As pessoas vão ter mais acesso a ele. Então não deixe de dar o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, aperte aí na sua inscrição. Se torne um inscrito do nosso canal. O sininho para você ser alertado dos nossos cultos. E mais do que isso, compartilhe o link desse vídeo com mais uma pessoa. Abençoe alguém nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe o povo de Deus, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite e por esse tempo que aqui passamos em adoração ao teu nome. Este irmão, esta família que adorou o Senhor nessa noite, abençoe, derrame graça, bênção, vida e cura nessa noite. Uma semana de paz e de vitória sobre a vida deste irmão, desta família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.